Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a um vídeo mais aqui no nosso canal Descomplicando o Mundo Tributário. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é o cruzamento de dados na Receita Federal, como a AI está atuando principalmente agora quando se fala sobre reforma tributária. Então seja aqui muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu quero trazer aqui para vocês pontos de atenção, tanto para nós enquanto pessoas físicas, como também, claro, para as nossas empresas, pessoa jurídica. Para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Mila Oliveira, tenho 19 anos de carreira tributária e 9 anos de academia contábil, lecionando no curso de Ciências Contábeis. E venho aqui toda semana trazer para a gente insights, orientações, provocações acerca da nossa área fiscal tributária. Então, vem comigo, já segue, para que você sempre acompanhe aqui os nossos conteúdos. Vamos entrar na nossa aula de hoje. Quero falar sobre este novo olhar do fisco, este novo olhar estratégico, aonde os cruzamentos estão cada vez mais intensificados. Claro, com a ajuda da inteligência artificial. Nosso país, ele é expert quando se fala em cruzamento de dados em malhas fiscais. E claro que a Receita Federal se utiliza desse mecanismo para melhorar as suas validações, os seus cruzamentos, os seus acompanhamentos. É importante a gente trazer justamente não só para a nossa área, mas também para as áreas que operam conosco, compras, jurídico, compliance, FP&A, recebimento, todas as áreas da empresa devem estar conscientes que o fisco de hoje não é o mesmo fisco que atuava anteriormente. Antes, nós recebíamos o fiscal nas nossas empresas, as análises eram por amostragem, porque não se conseguia verificar a sua totalidade. E agora? Agora o fisco tem evidências, provas eletrônicas. Ele tem alcance de 100% das nossas operações, das nossas apurações. Logo, eu preciso observar que eu não tenho mais o tempo ao meu favor, onde o fisco só fiscalizava o meu passado, um passado distante muitas vezes. Agora é real time, ele consegue verificar as nossas operações em tempo real. Prova disso é a nossa apuração assistida, aonde o ROC ou o IPA vai traduzir as nossas operações de consumo para apuração assistida. Logo, essa estruturação de malha fiscal integrada entre fisco federal, estadual, municipal, e aqui trago muitas observações. Por quê? Porque os fiscos estão cada vez mais se conversando, trazendo visão ao todo, aquela operação como um todo. Logo, se eu não estiver dentro desse contexto, eu vou ter ali problemas, penalizações, gaps nos processos. Essa reforma tributária, já em andamento, já em construção, movimento, nos traz exatamente isso. Se por um lado eu tinha até então a fiscalização do ICMS, do ISS, de forma fragmentada, de forma reativa, com interpretação de legislações locais, o regulamento do ICMS, o decreto do ISS, a partir da reforma tributária, essa fiscalização ela está acontecendo em ambiente nacional de forma harmonizada, digital e preditiva, com malhas fiscais em tempo real. Hoje, o foco da penalização também consiste no acompanhamento do comportamento do contribuinte. Nós vamos verificar que o artigo 341 da 227, ele penaliza o comportamento se ele for recorrente. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Com a nova fiscalização, com esse novo paradigma de fiscalização, a conformidade ela é auditada de forma eletrônica e essa governança é feita observando, inclusive, o que acontece de forma geral naquela operação. Por isso que eu gosto muito, se você é meu aluno, já foi meu aluno em alguma das faculdades que eu leciono pelo Brasil,
Você sabe que eu sempre falo da matriz de incidência tributária. Olhar para cada operação e observar quais os tributos ela tem incidência. Desta forma, eu vou conseguir verificar o posicionamento do fisco. Dentro dessa operação, eu tenho fisco estadual, federal, municipal, só federal, só municipal, e eu consigo trazer mais segurança para as minhas operações. Até porque, mesmo que de forma simbólica, que a gente tem uma simbologia, mas nós temos quais são os animais que representam a Receita Federal. Normalmente, a gente traz à tona o leão, mas não é somente o leão que tem todo este controle sobre as nossas operações. Nós temos também, além do leão, nós temos o T-Rex e a Árpia, que são elementos essenciais para que essa malha aconteça. Então, a gente tem o T-Rex, que são ali os nossos hardwares, e temos também a Árpia, que são os nossos softwares. Então, todos eles juntos traz essa agilidade na fiscalização, no monitoramento, inclusive na aplicação das malhas fiscais. Logo, toda essa movimentação empresarial gera informações e a Receita consegue validar, observando que nós temos ali uma fonte de informações, cartórios, bancos, empresas financeiras, centros educacionais, operadoras de crédito, todas as transações devem passar pelos nossos SPEDs, que vão trazer as documentações fiscais, sejam elas quais forem. Hoje nós temos os documentos fiscais eletrônicos, que abarca essa gama de documentação eletrônica que nós temos. Então, nós temos um ciclo de consistências. Observando as empresas envolvidas naquele processo, as entidades envolvidas, os documentos fiscais envolvidos, a tratativa da obrigação acessória conforme segmento, conforme documento, isso traz para a Receita as validações necessárias para ela fazer o quê? O cruzamento efetivo. Nós temos ali uma geração de dado a partir das operações que nós fazemos. Nós temos o processamento desse dado, onde ele vai circular pelas máquinas, pelos robôs da Receita Federal. Vou ter ali, a partir do algoritmo, a identificação de alguma lógica que foi quebrada e, posteriormente, eu tenho ali a notificação emitida. E, pessoal, aqui trouxe alguns exemplos, né? Mas a gente tem vários exemplos que nós poderíamos trazer para a nossa aula. Por exemplo, cartão de crédito versus cartões de débito, né, juntos, PIX, contra o que foi declarado no PGDAS. E aqui a gente vê, já de bate-pronto, os desenquadramentos do Simples Nacional, né? Aqui, ó, qual que é o diagnóstico do fisco? Omissão de receita. Situação de cruzamento de nota fiscal emitida contra nota fiscal não escriturada. O fisco identifica isso, o que ele faz ao diagnóstico? Compra não declarada, o estoque de forma irregular. Qual que é a situação? ICMS declarado no FD versus o ICMS efetivamente recolhido. Sobre isso eu até fiz um vídeo semana passada, exemplo de uma aluna minha, que ela faz essa validação do registro E116 contra o registro E110 contra a guia física do ICMS. Se eu não faço essa validação, eu posso ter ali caracterizado sonegação e uma inadimplência declarada. Eu declaro o tributo, mas não recolho aquele tributo. EFD sem envio, PGDAS omisso. Posso caracterizar uma empresa fantasma? Posso caracterizar o abandono de obrigação acessória? Situação de movimentação financeira dos sócios, prolabore, lucros, dividendos. Posso ter uma confusão patrimonial, uma distribuição de lucros disfarçados. E aqui nós poderíamos ter diversos outras situações que eu vou trazer para vocês mais à frente. Vejam que a reforma tributária, ela traz essa globalização, essa nacionalização das fiscalizações, trazendo ao fisco um controle ainda maior das nossas operações.
precisamos ficar atentos aos nossos cadastros, às novas obrigações acessórias, observando que agora nós temos uma nuvem nacional, onde os cruzamentos são automáticos e existe a aplicação da inteligência artificial. Observe os detalhamentos do seu cadastro. Eu sempre trago aqui para nós a importância da validação cadastral. Eu preciso fazer as validações dos nossos cadastros. Eu preciso validar as nossas mercadorias, os nossos clientes, os nossos fornecedores, para que eu possa trazer mais segurança. O nosso sistema ele tem que estar parametrizado conforme a nossa operação, conforme a necessidade de atendimento à legislação. Conversamos anteriormente, né? O artigo 341. E esse artigo, na verdade, essa linha, né, a linha D, e todas as outras do artigo 341 são extremamente importantes, observando as infrações das operações, da obrigação acessória e da obrigação principal, sendo majorado as duas situações. Então, eu preciso verificar se as minhas operações estão corretas. Até porque, ponto extremamente importante, né? Caso eu seja diagnosticado em situações de reincidência, por exemplo, dentro aqui de 3 anos, eu tenho uma majoração. Então, nós temos aumento, erros mapeados, tributo não recolhido, mas foi declarado, tenho ali uma majoração. Lançamento de ofício de crédito não declarado, de débito não declarado ou de crédito indevido. Comprovação de fraude, conluio, simulação, existe também o agravamento. Então, preciso revisitar as minhas operações. Preciso entender essa nova dinâmica de aplicação da legislação para que eu possa seguir com segurança, fazer um mapeamento dos riscos. Existe falha cadastral? Existe omissão de obrigações acessórias? Existe cancelamento fora do prazo? Tomei crédito de forma indevida? Tive que fazer o estorno e não fiz, deveria ter feito e não fiz o estorno? Veja que a unidade padrão fiscal aplicada pela reforma tributária é de R$200 por cada UPF. R$200 por cada UPF, é um valor muito alto. Então, por exemplo, foi aplicada uma fiscalização, eu fui penalizado com 2 UPF, R$400. Então, veja que essa tabela, esse mapa, ele mostra para nós que a valoração da penalização foi muito alta. E não posso esquecer também do efeito cascata, né? Que são o quê? As sanções administrativas. Caso, por exemplo, eu tenha ali uma inadimplência reiterada, eu posso ter a baixa do meu CNPJ, eu posso ter a cassação de licenças e autorizações, eu posso ter o cancelamento, a não fruição de benefícios fiscais. Veja que as sanções administrativas são extremamente altas, assim como o agravo financeiro também. Se eu não observar essas penalizações a partir do cruzamento de dados, eu vou estar dentro exatamente de um campo minado. Eu preciso verificar que esse novo sistema ele traz complexidades que até então nós não tínhamos. Logo, eu preciso adotar ferramentas de compliance e de gestão que eu também não adotava. Isso vai requerer de nós uma validação dos nossos processos, uma validação daquilo que nós temos. Até porque, até a questão da avaliação das multas, né? Como que vai ser aplicado a janela de correção? Qual é o tempo que eu tenho para me defender? A partir do momento que o fisco detectou aquela falha, uma vez que eu fui autuado, foi lavrado o meu auto de infração, eu tenho ali 60 dias para me posicionar, para verificar o que de fato está acontecendo. E para isso, eu preciso lembrar a gente de que
as conformidades precisam estar validadas, porque a Receita vai fazer este cruzamento. Então, nós precisamos fazer dentro de casa a nossa lição de casa, validando os nossos códigos de situação tributária, nosso CST, o nosso CCLES-TRIB precisam estar aderentes. Preciso verificar em que momento eu estou, qual que é o meu regime, qual que é o meu segmento. Eu tenho um regime diferenciado, eu tenho uma redução, nós temos cerca de 8 reduções dentro da reforma tributária. Se eu não estiver em conformidade, o cruzamento vai verificar essa situação e eu serei penalizado. E nós vimos que essa arquitetura de fiscalização de conformidade está ainda maior. Eu preciso fazer um plano de ação. Eu preciso ser um profissional estratégico. Eu preciso fazer um saneamento dos meus cadastros. Eu preciso validar com os meus fornecedores, verificar as minhas parametrizações fiscais do nosso sistema, porque isso é o que vai trazer para nós uma vantagem competitiva. Eu vou trazer agora na nossa aula exemplos para que vocês possam ver junto comigo situações reais de fiscalizações de cruzamentos realizados por alguns estados. Veja só, esse caso aqui é onde nós tivemos a situação do cruzamento de notas fiscais emitidas de forma indevida, empresas fraudulentas, que se utilizavam de lavagem de dinheiro para emitir notas fiscais e gerar crédito indevido. Inclusive, sobre esse ponto, nós tivemos notícia recente, agora no mês 5 e 6 de 2026. Uma outra situação aplicada lá no estado do Paraná, onde foi detectado a utilização de créditos indevidos, em precatórios indevidos. Olha só o tanto de valor que foi sonegado. E aqui nós estamos olhando a partir dos olhos da Receita Estadual. Mas veja que 88 contribuintes foram autuados. E esses contribuintes que se utilizaram de créditos indevidos? O quanto que eles não sofreram o impacto dessas operações, porque além de ter que pagar o tributo devido, porque este crédito ele é indevido, ele vai ter que ser penalizado, pagar advogado e pagar também as penalizações. O outro exemplo aqui que eu quero trazer para vocês, o caso de Minas Gerais, que trouxe também a fiscalização na operação chamada Shop Concierge, que fez o cruzamento de dados de 1.300 empresas localizadas nos shoppings de Belo Horizonte, verificando o faturamento declarado na Secretaria da Fazenda. O fisco fez o cruzamento com as máquinas de cartão de crédito contra a emissão de documento fiscal. E como esses exemplos, pessoal, nós temos muitos. Eu trouxe muitos exemplos aqui para que vocês possam verificar exatamente como que está a sua empresa. E, por fim, quero trazer aqui para vocês cruzamentos que são efetuados, né? Expede contribuições contra a DCTF Web MIT, contra o REINF. Escrita contábil digital, essa daqui a gente poderia colocar cruzando com todas as outras obrigações, justamente porque ela tem a nossa contabilidade. E uma vez que ela apresenta a nossa contabilidade, nós temos dentro dela todas as nossas operações. Então, eu preciso acompanhar as nossas entregas. Eu preciso entender aonde que está as minhas obrigações. E-Social versus DCTF Web versus FGTS Digital, nota fiscal eletrônica contra SPED CMS, contra SPED Contribuições, movimentação financeira contra receita declarada. Esse item aqui, pessoal, é um dos mais que declaram, né, que trazem à tona as fiscalizações, porque existe a movimentação financeira. Dentro dos cruzamentos estaduais, nota fiscal contra o SPED, operações de cartão de crédito versus o que a gente declara no PGDAS, cartão de crédito contra documentos fiscais, contra SPED fiscal, contra obrigação estadual.
estoque contra compras, contra vendas, faço aquisições de itens que eu não vendo, faço venda de itens que eu não compro, validação do ICMS-ST, você acompanha se aquele seu ICMS-ST continua sendo ICMS-ST dentro do seu estado. Preciso verificar também os meus cruzamentos com relação ao cartão de crédito NFCE. Aqui eu trouxe o exemplo do Paraná, do Espírito Santo, Minas e Ceará, que foram os exemplos que nós citamos nas aulas. E os cruzamentos municipais? Também preciso observar notas emitidas contra PGDAS, minhas notas fiscais emitidas contra o ISS que eu declarei, a verificação do tomador de serviço, se o tomador, ele realmente escriturou essa nota emitida, cartão de crédito versus declaração de serviço prestados. E aqui, pessoal, a gente poderia trazer diversos outros cruzamentos, imposto de renda contra ITCMD, contra ITBI. Poderíamos validar as receitas do Simples Nacional de movimentação financeira não declarada. Então, aqui nós podemos trazer outras aulas, outras ponderações importantes e necessárias para os nossos cruzamentos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Fique por aqui, acompanhe, porque nós trazemos aqui notícias, atualizações do mundo fiscal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.